Olá, vamos seguindo com o nosso ensino médio, com as nossas aulas de história, nosso ensino médio para o nosso EJA, com a nossa unidade 3, o mundo dividido e a era Vargas, né? E aí agora vamos tratar mais específico, né, do que fala aí o tema 3, a chamada Guerra Fria. E aí é um tema, né, que se a gente quer compreender o que de fato foi o século XX e ainda entender aí as permanências, né, do século XX ainda no nosso século XXI, é a gente entender o que foi a chamada Guerra Fria, que esse é o nosso objetivo da aula que você assiste neste momento, ok? Bom, então antes, né, da gente começar a desenvolver aqui este conteúdo chamado Guerra Fria, vale a pena a gente olhar na página de número 76 do seu tema 3, a Guerra Fria para a unidade 3, aonde ele inicia com a gente o que você já sabe. Então sempre, né, aquela tentativa da gente começar o nosso conteúdo diante daquilo que a gente de repente já ouviu falar, já de repente até assistiu um filme, né? A gente leu em algum momento alguma coisa relacionada, né? Ou não, né? De repente também pode ser aí algo extremamente inédito para a gente. Então, assim, uma verificação inicial daquilo que podemos conhecer ou não sobre o assunto do tema 3, chamado Guerra Fria. Então, lá no que você já sabe, ele pergunta: o que você conhece sobre o tema da Guerra Fria? Sabe o que essa denominação significa? Já assistiu a filmes como vários da série 007 sobre a espionagem entre países capitalistas e a URSS, né? Que você pode chamar simplesmente de União Soviética, tá bom? O RSS, como a gente vai ver aqui, significa a União, a sigla, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a gente vai entender melhor o que é esta chamada União Soviética, ou simplesmente o RSS. Registre o que você conhece sobre o tema nas linhas a seguir, né? Então, assim, por mais que a gente de repente não tenha ouvido falar, não conheça, né, sobre a Guerra Fria, mas esse personagem aí, o 007, né, ele ficou muito conhecido, né? Até hoje existem os filmes aí do 007, né? De vez em quando se relança algum filme, né, se dá uma continuação do 007, e ele em boa parte dos filmes, né, o próprio espírito, vamos dizer assim, da chamada Guerra Fria. Um momento aí que havia uma série de espionagens de ambos os lados, né? Tanto do lado dos Estados Unidos como da chamada União Soviética. E essa espionagem do 007, né, o agente secreto norte-americano, se passa exatamente nesse contexto da chamada Guerra Fria, ok? Então, se você já ouviu falar, você já conhece algo, né? Sabe o que essa denominação significa, se você já assistiu algum filme do 007, ele pede aí para você fazer esse registro, né? Até no momento seu de estudo, você retomar essas anotações. Então, vamos ao quadro, nos aprofundar sobre o que de fato foi a Guerra Fria. Vamos seguir. Então, nós temos aí a Guerra Fria, né, como sendo demarcada aí no tempo, né, de 1947 a 1991, né? Então, assim, é muito tempo de guerra. Basicamente aí próximo mais, né, um pouco mais de 4 décadas de conflito. Então, para a gente começar a entender aí o que foi a Guerra Fria, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e relembrar o assuntozinho lá das nossas aulas anteriores, quando a gente falava da chamada Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, nós recordamos aqui que
é aquele conflito que vai de 1939 até 1945, aonde basicamente você tem duas frentes disputando, né, nessa chamada Segunda Grande Guerra Mundial, tá bom? Você tem lá os países do eixo, né, que também ficou conhecido como o eixo do mal, né, que tinha lá a Alemanha, o Japão e a Itália, e do outro lado você tinha lá os aliados, Estados Unidos, França, a própria União Soviética, né, e por aí vai. Depois o próprio Brasil adentra aí a Segunda Guerra Mundial pelo lado dos aliados. Então, nesse conflito, você tinha aí esses aliados, né, tentando derrotar o eixo do mal, e que de fato, lá em 45, os aliados saem vitoriosos. Muito bem, a União Soviética e os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, é uma parcela considerável da Segunda Guerra Mundial, lutavam do mesmo lado. Tinham ideais diferentes. A União Soviética, né, com seu ideal socialista, já defendido desde lá da Revolução Russa, como também aqui já estudamos, né, o desenvolvimento do socialismo no território russo, que em 1922 a Rússia lidera aí um bloco de países chamados União da República Soviética Socialista. União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ou URSS, ou simplesmente você pode chamar, está correto também, União Soviética. Então, na Segunda Guerra Mundial, soviéticos e americanos estão unidos em prol de derrotar o inimigo em comum, que seria aí, basicamente, principalmente a Alemanha nazista, mas não só a Alemanha nazista, como também os outros países do chamado eixo, Japão e Itália. A Segunda Guerra Mundial se encerra em 45, e aí, em 1947, vem aí, inesperadamente, um novo conflito, que tem aí algumas diferenças que a gente vai estabelecer aqui. Em 1947, inicia essa Guerra Fria, e essa Guerra Fria, ela se dizia da seguinte forma: olha, diferentemente do que tinha acontecido lá na Segunda Guerra, aonde você tinha lá o conflito aberto, direto, com intervenções militares, o uso de armas entre esses dois lados aliados e o eixo, na Guerra Fria a coisa vai ser diferente. Você vai ter, de um lado, os Estados Unidos defendendo aí o seu ideal capitalismo, e na União Soviética o socialismo. Então, aqueles aliados norte-americanos e soviéticos que estavam unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente aí, a partir de 1947, vão estar em lados opostos, vão ser inimigos. Só que o interessante é que na Guerra Fria, jamais o território norte-americano foi invadido pelos soviéticos. Tampouco o território soviético ele foi invadido, ocupado pelos Estados Unidos, né? Então nunca teve uma guerra direta. Então era muito mais uma guerra ideológica, uma corrida armamentista, né? Ou seja, a produção de armas, e uma disputa territorial por uma dessas duas ideologias. Não quer dizer, tá bom, que durante esses anos de 1947 a 1991 não ocorreram conflitos armados, como a gente vai ver aqui, né? Quando a gente analisa a Guerra Fria, a gente chega à conclusão que foi um período onde mais a humanidade pegou em armas. É onde mais teve levantes que envolveram guerras, revoluções. É o período da chamada Guerra Fria. Então recebe esse nome de fria, né? Uma metáfora aí para dizer exatamente que nunca houve esse enfrentamento direto, armado, como tinha acontecido lá, exemplo da Segunda Guerra Mundial. Mas sim, a Guerra Fria é o momento em que o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, está patrocinando levantes, revoluções, guerras no mundo todo, tá bom? Inclusive ditaduras, como a gente vai falar aqui, mas não está enfrentando diretamente a União Soviética, está patrocinando esses conflitos, tá bom?
por uma questão de interesses territoriais para que o mundo aderisse ao capitalismo. Do mesmo jeito, a União Soviética com o socialismo, né? Revoluções, como é o caso da Revolução Cubana, recebeu aí o apoio, né, dos soviéticos. Então, é uma questão territorial, de influência ideológica que aconteceu aí na chamada Guerra Fria, ok? E nesse momento aí, você tem a expressão que vai ganhando, né? O mundo bipolar. Por quê? Capitalismo com os Estados Unidos e socialismo com a União Soviética vai gerar uma palavra aí que tem ficado muito conhecida, né, na última década, tem se falado novamente essa palavra, né, a polarização ideológica, né, ou seja, existe aí dois polos, um do capitalismo liderado pelos Estados Unidos e um outro do socialismo liderado pela União Soviética. A essa polarização, a Guerra Fria também ficou conhecida como o chamado mundo bipolar. Bi de dois polos. Tá aqui eles, né? Ó. Capitalismo, Estados Unidos, socialismo, União Soviética. Ok? 1947, pós Segunda Guerra Mundial, e aí a gente pode concordar com os historiadores que a Guerra Fria ela tem um ponto final aí em 1991, quando finalmente a chamada União Soviética ela deixa de existir, né? Ela entra em crise, os países soviéticos, né, eles começam a se separar do bloco, tá bom? Começa a se desmontar o bloco soviético em 91, e aí você tem a chamada crise, né, da chamada União Soviética, ok? Inicia em 91 para frente o período pós-Guerra Fria, né? Pós o mundo ser dividido nesses dois polos de influência, capitalismo ou socialismo, tá certo? E aí, para poder compor a Guerra Fria, surgiu aí os chamados planos econômicos. Não, os Estados Unidos, muito interessante, né? Estava aí preocupado com que boa parte dos países que tinham sido arrasados lá na Segunda Guerra Mundial fizessem parte do seu bloco, do bloco capitalista. E aí lançou-se o Plano Marshall, né? E esse Plano Marshall, ele na verdade ele era assim um investimento econômico, uma ajuda financeira para os países que tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial, reconstruíssem, né, as suas vidas econômicas e sociais, pegando esse dinheiro emprestado dos Estados Unidos, com uma condição, né, talvez o maior pagamento da dívida aí, é que esses países fossem aliados dos americanos na chamada Guerra Fria, aderissem de fato ao capitalismo e fossem cada vez mais se afastando da influência da chamada União Soviética, ok? Junto com o Plano Marshall, nós temos aí a chamada Doutrina Truman, ok? Por que Doutrina Truman, né? Porque quem criou essa chamada doutrina foi o presidente dos Estados Unidos, chamado Henry Truman. E o Henry Truman, né, ele dizia o seguinte, pela doutrina dele, é preciso desenvolver esses países, é preciso sim ter essa ajuda financeira para que esses países eles se afastem do perigo do socialismo, se afastem do perigo da chamada União Soviética, se afastem, repudiem o comunismo. E aí a doutrina Truman ajudou consideravelmente, né, que os Estados Unidos repudiassem, combatesse o mundo socialista já em 1947. Então a doutrina Truman ela é muito mais assim um convite, né, um arcabouço ideológico, vamos dizer assim, um conjunto de ideias que tenta fortalecer o bloco capitalista a repudiar a chamada União Soviética. Então você tem aí um plano econômico, o Plano Marshall, né? Você tem essa doutrina de ideias do afastamento dos países e fortalecer o bloco capitalista, mas você tem também dentro da doutrina Truman essa interferência econômica, vamos dizer assim, né? Esse incentivo também financeiro econômico de empréstimos de dinheiro para os países que aderissem
ao capitalismo liderado aí pelos Estados Unidos. Isso no plano econômico. Mas no plano militar, durante a Guerra Fria, foi um momento assim muito interessante, aonde se vivia aquele temor de uma possível nova Terceira Guerra Mundial. Então tem um momento muito interessante que a gente vai ver aqui dentro da chamada Revolução Cubana, que se disse inclusive que nesse momento foi um momento que quase o mundo caiu numa Terceira Guerra Mundial. Então, diante disso, já que estamos falando de uma guerra, apesar dela receber esse nome de fria, pela razão que nós já entendemos aqui, se formou a organização do Tratado do Atlântico Norte, ok? E essa aliança militar, conhecida como OTAN, ela justamente era isso, ela era uma aliança militar entre as potências capitalistas, que tinha encabeçado aí os Estados Unidos, que previa exatamente isso, diante de um confronto armado, esse exército supranacional, porque ele era composto por diversas nações, a OTAN, faria suas intervenções militares contra o bloco socialista liderado pela União Soviética, ok? Algo também que ajuda a marcar essa posição dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria foi o chamado marcatismo. O marcatismo recebe esse nome porque foi também uma doutrina, vamos dizer assim, encabeçada pelo senador Joseph McCarthy, e aí recebeu esse nome. E, na verdade, esse marcatismo era justamente o quê? Era uma espécie de caça às bruxas, como eu coloquei aí. E as bruxas aí que ele estava falando aí lá nos Estados Unidos era justamente o quê? Os comunistas, Então, qualquer indivíduo com aproximação com o comunismo, ou que realmente fosse comprovado que ele fazia parte de um partido comunista, Nesse momento aí a gente tem a ação do Partido Comunista Norte-Americano. Tudo que era relacionado ao comunismo deveria ser perseguido, preso, e talvez até executado. Então, era uma verdadeira caça às bruxas, Caça aos comunistas. E esse marcatismo, ele influenciou o mundo lá fora também. Como, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter a ditadura civil-militar a partir de 64, e boa parte dessa perseguição à ideologia comunista tem uma raiz aqui no marcatismo, que ficou conhecido lá nos Estados Unidos. Então, a ideia era varrer dos Estados Unidos, limpar qualquer segmento da sociedade que tivesse alguma aproximação com a chamada União Soviética. Então, pessoas foram presas, pessoas perderam seus empregos, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Era uma espécie de limpa ideológica, uma limpeza ideológica proposta aí pelo senador Joseph McCarthy, que ficou conhecido como marcatismo, essa caçada aos comunistas, Então, os Estados Unidos aí, marcando aí o seu território, tem um plano Marshall econômico, a doutrina Truman, a formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do lado soviético, já que estamos aí numa guerra, tinha aí também um plano econômico para poder tentar reagir a essa interferência econômica estadunidense, Era o chamado Pacto de Varsóvia, que não era só um plano econômico, mas também tinha um cunho militar. Ou seja, reagir de repente se a OTAN fosse colocada em prática, para ocupar não só a União Soviética, mas os países que de repente poderiam fazer uma aliança com a chamada União Soviética. Então, o Pacto de Varsóvia tem esse nome, a capital da Polônia, porque era também, além de uma frente militar, certo? Um plano militar, uma aliança militar entre esses países da União Soviética, era um plano econômico também, porque previa também uma ajuda econômica, financeira, aqui no mesmo sentido do plano Marshall. Se incentiva economicamente, se empresta o dinheiro para se sair da crise, mas o pagamento dessa dívida é
a aliança, a fidelidade ao bloco socialista, ok? Então você tem aí o plano econômico, Pacto de Varsóvia, barrinha militar, porque o Pacto de Varsóvia também previa um exército dos países, né, que faziam parte da União Soviética, de seus aliados, frente a um possível confronto armado com a OTAN, que de fato isso nunca passou de ameaças. Mas aqui, como era uma guerra, ambos os lados estavam marcando aí suas posições estratégicas, né? Militarmente falando. OTAN com os Estados Unidos, Pacto de Varsóvia, liderado aí pela União Soviética. Então, uma expressão, né, que ficou muito conhecida para a Guerra Fria na Europa foi a expressão cortina de ferro, né? Era a demarcação da Europa do que eram os países ditos socialistas, liderados pela União Soviética, e os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, né? Então a Europa ficou conhecida por essa expressão, é a cortina de ferro, porque, por exemplo, né, com a Guerra Fria, você tinha a Alemanha, ok? Só que o que acontece? A Alemanha, durante a chamada Guerra Fria, ela foi dividida, tá bom? Você tinha a Alemanha Ocidental, OC, e a Alemanha Oriental. E a Alemanha ela foi dividida, né, pela construção do Muro de Berlim, um dos maiores símbolos, ou o maior símbolo, da chamada Guerra Fria. O lado oriental ficava de influência da URSS. O lado ocidental de influência dos Estados Unidos. Só para a gente perceber, né? Um país que se divide em meio a essas duas ideologias, o capitalismo e o socialismo, né? Só depois de muito tempo, né, que o Muro de Berlim ele cai, né? As pessoas derrubam o Muro de Berlim, e ali já mostrava também uma crise em que a Guerra Fria estava colocando o mundo, já mostrava sinais de que a Guerra Fria caminhava para o fim. Quando isso de fato se dá plenamente em 1991, quando a União Soviética ela deixa de existir, então um desses polos acaba deixando de existir, que seria a União Soviética, dando lugar plenamente à vitória do capitalismo, pelo menos em boa parte do mundo, tá bom? Bom, aí a expressão cortina de ferro é a representação da divisão da Europa, tá bom? Então aqui é um exemplo, né, da Alemanha, um caso assim interessante, que ficou dividida nessas duas esferas, né? A Alemanha Ocidental com os Estados Unidos e a Alemanha Oriental com a chamada União Soviética, dividida pelo erguimento, né, da construção do chamado Muro de Berlim. Muito bem, então a gente aprendeu aí que na Guerra Fria nunca teve aí uma invasão direta, um conflito armado entre esses dois lados, Estados Unidos e União Soviética. Porém, uma série de conflitos armados ocorreu durante esses anos aí da chamada Guerra Fria. Como, por exemplo, em 1949, já dentro da Guerra Fria, nós temos aí a Revolução Chinesa. E a Revolução Chinesa, em meio a todo esse contexto da Guerra Fria, optou por fazer uma revolução do tipo comunista. E até hoje, né, nós temos aí uma China que se diz comunista na política, porém, na economia, os seus moldes são capitalistas, né? Então, ao longo do tempo, o comunismo na China foi tomando um outro rumo que não era previsto lá com a teoria do Marx, né? Lá com os primeiros levantes socialistas, tá bom? Então, mas você tem aí a marcação de posição, vamos dizer assim, da China em relação a esse conflito mundial aí que está acontecendo. Revolução Chinesa, a partir de 1949. Uma outra divisão também de um país que ficou marcado até hoje, que existe essa divisão, é a chamada Guerra da Coreia, que
que vai de 1950 a 1953. Semelhante ao que aconteceu com a Alemanha, aqui você também tem uma divisão da Coreia a partir dessa guerra. Um lado da Coreia ficou sob a influência socialista e o lado oposto ficou sob a influência do capitalismo norte-americano. Até hoje essa divisão está feita. É um resquício da chamada Guerra Fria, uma permanência, vamos dizer assim, da chamada Guerra Fria. Um outro conflito aí, Guerra do Vietnã, 1963 a 1975. Né? Então, o Vietnã, ele foi dividido também sobre essa influência, seguindo aí o que tinha acontecido com a Coreia, né, com a Alemanha. Tinha essas duas esferas de influência, né, o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte. E aí, o lado mais alinhado, né, a União Soviética, sofreu aí diretamente interferência armada 63 a 75 dos norte-americanos. O território do Vietnã foi ocupado e aí ocorreu a chamada Guerra do Vietnã, que em 75 o Vietnã vence a chamada Guerra do Vietnã, né? Vence esse conflito, ok? Bom, o que acontece? Depois aí da guerra, né, você tinha um Vietnã dividido que se reunifica, tá bom? Que se reunifica. Então, aí foi uma baixa, né, uma derrota para o bloco capitalista, para os Estados Unidos durante a chamada Guerra Fria, ok? 1.4 aí que eu estou colocando para a gente, né, um conflito armado, que também coloquei como conflito armado porque isso envolveu armas, afinal de contas a gente está falando de uma ditadura, mas do tipo que? Militar, nas Américas do Sul. E aí a gente pode incluir, por exemplo, o Brasil a partir de 1964. Nós teremos uma aula exclusiva, né? Seguindo aí, você vai ver que a gente vai abordar um tema específico em aula sobre a ditadura militar no Brasil. Então, as ditaduras militares na América do Sul, como por exemplo no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? Na América do Sul como um todo, isso daqui na verdade foi uma resposta do bloco capitalista. A América do Sul ela era vista assim como um tanto perigosa. Por quê? São países, né, naquele momento aí, em sua maioria subdesenvolvidos, que também começavam a questionar o domínio capitalista. Questionar o domínio capitalista durante a Guerra Fria era ter uma posição mais alinhada ao chamado socialismo da União Soviética. Então esses países eles foram vistos, né, como um tanto perigosos. A saída que os Estados Unidos pretendeu para esses países era o quê? Uma ditadura militar. Então o nosso golpe aqui em 64, ele teve apoio massivo dos Estados Unidos, mas não só no nosso caso, tá bom? E aí, 1.5 aí que eu coloco pra gente, as independências dos países africanos entre 1960 e 1980. Essas independências vão ser interessantes por quê? Porque tanto os Estados Unidos vai ter interesse em patrocinar essas independências, apoiar militarmente essas independências, né? E financeiramente falando, mas aí aquela velha história que nós estávamos contando aqui no início da aula, né? O pagamento da dívida qual é? A aliança, a fidelidade ao bloco capitalista. Do mesmo jeito, a União Soviética, né? Vai também ter uma interferência aí, um apoio militar, financeiro, um interesse nessas independências, com o objetivo de que, uma vez esses países independentes, tomasse o lado soviético, ok? E aí vale lembrar aqui também da chamada Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana acontece lá em 1959, tá certo? E num primeiro momento, Cuba ainda não tinha, né, aquela meta socialista de ser, mas tinha uma meta na cabeça dela que era expulsar as interferências norte-americanas do seu território. Quando a vitória acontece em 1959, né, a Revolução Cubana triunfa, aí
a União Soviética começa a se tornar uma interessante aliada de Cuba. E aí, Cuba se torna, né, se declara como um país socialista, ok? E aí é interessante, né, que o modelo da Revolução Cubana, ele vai começar a querer ser exportado, principalmente aqui para a América do Sul, que já deixou os Estados Unidos de olho naquilo que tinha acontecido numa pequena ilha, que tinha se tornado socialista e aliado dos Estados Unidos, né? E aí a Cuba vai tentar importar a sua revolução, né? No Brasil, grupos guerrilheiros vão ser formados de oposição ao regime militar, mas que tinham sim uma perspectiva socialista, uma perspectiva comunista, para que também acontecesse no Brasil uma revolução do tipo, né? Então as ditaduras, elas, na América do Sul, elas vieram tentar segurar esse avanço dessa influência também daquilo que tinha acontecido lá em Cuba, que começava a se tornar um modelo de luta, né, contra a opressão do capitalismo no nosso país, por exemplo, no Brasil, como a gente vai falar muito melhor lá na nossa aula sobre ditadura militar no Brasil, como eu já bem falei. Bom, lá na Revolução Cubana tem um episódio, né, quando Cuba finalmente se torna socialista, da chamada crise dos mísseis, né? Então, assim, a ideia da União Soviética era instalar mísseis no território cubano. E isso daí os Estados Unidos não gostou nem um pouco, né? Devido à proximidade, devido a ser os Estados Unidos um alvo próximo, isso gerou toda uma crise que, por pouco, não se gerou uma terceira guerra mundial. A saída diplomática foi retirar, né, esses mísseis de Cuba, tá bom? Para que aí não houvesse nenhum tipo de interferência maior, uma disputa maior militar entre esses dois blocos. Isso aí foi o episódio da chamada crise dos mísseis, ok? Então tá aí pra gente, né? Conflitos armados durante a Guerra Fria, Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, ditaduras militares na América do Sul, independência dos países africanos e a Revolução Cubana a partir de 1959, ok? Vamos aí de questões, mais leituras e mais apontamentos para o nosso assunto Guerra Fria. Então vamos aí dar uma olhada na nossa página 85, né, do nosso tema 3, da unidade 3, na nossa questão desafio, né? E a nossa questão desafio diz aí: durante a Guerra Fria, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma ideologia conhecida como macartismo. Essa ideologia tinha como objetivo, a letra A diz, caracterizar as bases da política externa dos Estados Unidos para a América Latina depois da Revolução Cubana. Letra B, definir os fundamentos da doutrina geopolítica dos Estados Unidos para a América Latina e para a região do Oceano Pacífico. Ou letra C, definir os princípios da presença das multinacionais americanas nas regiões de grande interesse estratégico dos Estados Unidos. Letra D, fundamentar organizações internacionais como a ONU, a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, e a OTAN, que se tornaram grandes instrumentos de execução da política externa americana durante a Guerra Fria. A letra E, vigiar e impedir que simpatizantes de ideologias de esquerda ocupassem cargos de liderança e influência no funcionalismo público, no governo, nas universidades, nos meios de comunicação e nas grandes corporações econômicas americanas, né? Então, como nós aprendemos aí, nos Estados Unidos teve assim uma espécie de caça às bruxas, né? Caça aos comunistas, né? Uma limpeza de todo segmento da sociedade, de todos os elementos da sociedade, né, e segmentos, né, em escolas, em instituições, empresas, né, que alguém tivesse nesses segmentos proximidades com o comunismo. Então é uma verdadeira caçada, tem uma aproximação comprovada ou não, né, pelo menos uma suspeita, e já era considerado um inimigo, já era considerado um aliado do bloco soviético, né? Essa prática, né, chamada macartismo, né, essa ideologia
recebe esse nome, como a gente viu, por causa do senador Joseph McCarthy, né? E ele foi o defensor ferrenho disso, né? Criador e defensor ferrenho disso, que tentava realmente era caçar, eliminar, vigiar, punir aqueles que estivessem atrelados ao comunismo, né? Quando a gente olha para as alternativas, a que de fato responde melhor a nossa questão corretamente, né? É a letra E, vigiar e impedir que simpatizantes de ideologias de esquerda ocupassem cargos de liderança e influência no funcionalismo público, no governo, nas universidades, nos meios de comunicação e nas grandes corporações econômicas americanas, né? E essa cassação dos comunistas, né, isso ficou muito evidente nas ditaduras, como a gente falou, aí na América do Sul, como por exemplo no Brasil, né? Então, qualquer tipo de suspeita ao comunismo já era passível de ser caçado e punido este indivíduo, né? Portanto, aí a nossa questão desafio é o item E. A título de curiosidade, a nossa questão veio da Pontífice Universidade Católica do Paraná, a PUC, ok? E esta questão, ela apareceu lá no ano de 2009, tá bom? Para você ficar atento aí aonde aparece os nossos conteúdos que a gente vem estudando no seu EJA para o ensino médio. Nós temos aí uma questão também muito interessante, que fica aí como material extra para vocês, na página 18, tá bom? Do material História para Vestibular, que eu já deixei aí, já tem alguns materiais de aulas anteriores para você, tá bom? Então, lá nessa página 18, você vai verificar aí a questão da FATEC, tá bom? E essa questão diz o seguinte: é lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sendo que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Plano Marshall. Então aí é uma frase, né? Extraída lá do documento do Plano Marshall para o ano de 1947. E a pergunta dele é: esse plano, na letra A, assegurava a penetração de capitais norte-americanos no continente europeu, sobretudo em sua parte oriental? Letra B, garantia aos norte-americanos o retorno a uma política isolacionista voltada unicamente para os seus interesses internos? Letra C, pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente Médio, cuja produção de petróleo era vital para as economias ocidentais? Letra D, era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa, arrasada pelo pós-guerra? Ou letra E, representava uma tomada da tradicional política da boa vizinhança dos Estados Unidos em relação América Latina? Ora, o Plano Marshall, né, inclusive é considerado, a sua elaboração, 1947, é considerado aí realmente o marco inicial da chamada Guerra Fria. E esse Plano Marshall, como a gente já viu na aula, era uma ajuda econômica, mas que também tinha um interesse em ajudar os países que tinham sido arrasados, derrotados na Segunda Guerra Mundial. O interesse qual era? Ser países capitalistas aliados aos Estados Unidos e de oposição à chamada União Soviética. Então, melhor responde para a gente o item D. O Plano Marshall era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Questão da FATEC, o item D, e aí você vai estudar as questões, os materiais extras, né, da sua apostila, as suas leituras, e até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlomack.